o nome lá, ó, Inteligência Artificial ChatGPT, né, OpenAI, como autora do artigo. E a Nature chegou à conclusão assim, olha, já que isso aí existe, que está nessa força, então cita, pelo menos no trabalho, que vocês estão usando. Essa é a regra agora. Então pensa que uma coisa que tem a potência de escrever um artigo para mandar para uma revista tipo a Nature, entendeu? Tudo já. Então o que ela vai fazer na nossa vida eu não sei, mas eu tenho certeza. A gente descobriu antes e agora a gente vai ver o que vai acontecendo depois. É isso. Então, pela dimensão da conversa, né? Pelo início da conversa, a gente já começa a entender que vai ser um bate-papo aqui pra lá de interessante, né? E para começar apresentando os nossos convidados, vamos começar aqui hoje com o professor Hassan e professor Leônidas, né? Você tem que dizer o nome dele completo. Aí é o nome dele completo. Aí você tá querendo demais. Hassan Mohamed Elsanged. Ei, uma coisa ele fez, ele decorou o nome, viu? Não só decorou, mas foi bem. Falou certo, né? Mas é o quê? É libanês? Vai ganhar um brinde, Márcio. Parabéns, viu? Não, isso aqui é dos convidados, pô. É árabe. É árabe, né? É árabe. A pronúncia do árabe ela é bem da garganta, então assim, Hassan, não é? Né? A galera, então assim, tem que respeitar, né? Foi muito bem aí. Não é fácil, não. Viu aí, né, pessoal? Então, assim, vamos começar o podcast. O Leandro já falou um pouquinho da história dele hoje, mas hoje eles estão juntos para falar sobre a vida também, um projeto em si que está se criando aí, né? Então, você que não assistiu a história do Leônidas e um pouquinho da educação física, vai lá no primeiro episódio, volta lá e assiste, tá? Curte e compartilha. Vamos começar aí mais um Hipertrofiando Cast e vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né, hoje, Marcos? Isso, a gente tá aqui, nossos patrocinadores, Império dos Importados, autopeça e 4x4 de importados, tá? É lá na Império dos Importados. Minuto Burger, que a gente já trouxe pra cá e comeu aqui na frente do pessoal. Hambúrguer top, gourmet, tá? Do Luiz, é o Minuto Burger. E a For Pump, que é o nosso mais novo apoiador também. Tá vindo aí, ó, com um novo estilo de pré-treino também. Eu vou levar até esse daqui, que a gente falou sobre... Tem uma bíblia aqui atrás, né? Esse pré-treino. Então, galera da For Pump aí, Vitor e Aldo. E eles estão presenteando também aí vocês, ó, com uma barrinha de proteína, professor, que se quiser comer. Leandro já tá comendo dele, mas eu já deixo aqui pra você, pode comer, não tem problema, tá? Esse defeito, essa morta-fome. Então vamos começar lá, né? Então, pra começar, Hassan, fala um pouquinho sobre a sua história, como você entrou na educação física, né? Que o Hassan hoje ele é da parte da graduação, né? Professor da UFRN, então ele se dedicou totalmente à parte, vamos se dizer ali, mais teórica, né? Acadêmica da educação física. E é diferente, né? Porque todo mundo tem uma visão de que professor de educação física só tem que estar no salão de musculação. E hoje a gente vai trazer uma visão diferente e bem mais complexa, né? De um assunto que está envolvendo várias áreas e até a parte tecnológica, né? Então a educação física, ela encaminha também para essa parte tecnológica que influencia, enfim, todas as outras coisas. E pode falar um pouquinho, senhor professor aí, com toda a honra a gente agradece o Hipertrofiando Cast por dois caras aqui renomeados da nossa região e até do Brasil, né? Por estarem aqui e aceitarem o convite de estar aqui no Hipertrofiando Cast. É isso aí. Imagina, é um prazer, né? Então, estar aqui com vocês, poder conversar sobre essas ideias, né? Então, assim, eu gosto muito disso, né? De trocar ideia. E na universidade a gente... Estava até comentando, a gente cresce constantemente porque o nosso trabalho é fazer isso. Então eu fico feliz de estar aqui, eu sempre gosto de falar, até estou precisando encontrar mais gente para trocar ideia. Cara, e sim, mais uma vez agradecer o convite novamente, né? E quando vocês chamaram eu e o Hassan para trocar ideia, eu fico muito feliz, porque Hassan é um cara que eu conheço, já tinha falado dele quando eu vim aqui vez passada, porque eu conheci ele quando ele estava na graduação, o Hassan no doutorado, e ele vem pra Natal e eu pergunto, pô, o que é que vocês vêm fazer aqui, velho? Sair do Paraná pra cá, Toledo. Quem conhece as praias sabe, né? Aí depois que ele foi me falando a história dele, assim, eu fui me encantando pelo processo, né, de onde ele saiu até onde ele chegou. Então, assim, só a história do ser humano já é uma história que inspira. E depois, quando ele começou falando sobre os conteúdos que a gente não via, até ninguém discutia o que Hassan discutia quando ele veio. Então, isso foi abrindo também a mente, não só minha, quanto muita gente daqui de Natal hoje teve influência direta do que Hassan trouxe. E eu acredito que isso é uma influência tão forte
Porque pra muita gente, não só pra mim, aqui eu falei sobre isso vez passada, mas cara, foi quando o Hassan começou a falar, e desse jeito assim, muito explicativo dele, como eu já comentei aqui quando a gente tava nessa resenha, que é um cara que tem a capacidade de ser muito eloquente, né? O que ele tem na mente dele, ele consegue transpor isso pra você, e você entender, é só você se encantar um pouquinho com aquele assunto, você vai até o fim. E ele conseguiu fazer isso comigo quando ele chegou. Eu tinha um pensamento sobre a educação física, e quando ele falou a visão dele, eu brinco com ele de cara, eu me converti. Antes eu ouvia o exercício com essa perspectiva, e eu consegui ver que você tá conseguindo olhando de cima disso tudo. Né? Então, alguns pensamentos que a gente discute, que é bacana que se discute, eu acho que essa visão lá de cima a gente tá esquecendo. E eu acho que Hassan trouxe isso de uma maneira muito forte e mudou muito a maneira como a gente vê a educação física aqui. Que eu acho que é um ponto do que a gente vai discutir aí aqui hoje. Né? É legal, e a história toda, né? Você perguntou como é que cheguei na educação física e tal. Então, eu nunca fui muito do esporte de bola e tal, mas sempre gostei de andar de bike, de nadar, de fazer esses outros tipos de atividade. E aí eu tenho um grande amigo, o Thiago, estudou comigo no ensino médio, e aí quando a gente foi para graduação, ele falou, cara, que curso você vai fazer? Eu falei, pô, educação física. Ah, então vou fazer educação física também. Então bora, né? A gente tá aí na parceria, vamos junto e tal. Eu falei, vou testar, se eu não gostasse, eu vou fazer outra coisa. Aí, pô, comecei a gostar, mas eu não curtia muito essa coisa do dia a dia lá, das aulas de educação física, como a gente vê assim, de jogar bola, né, vôlei. Eu falei, cara, não sei nem jogar isso aí, meu, como é que eu vou fazer na educação física? Acho que eu tava me desencantando até que eu conheci a pesquisa, né, cara. Eu falei, encontrei um amigo, um parceiro de pesquisa lá, que é o Cleverton, a gente trabalha até hoje, e lá a gente começou a pensar ideias de coisas que dava para fazer dentro da educação física, pesquisando, explorando, e a gente achava massa isso. E nessa história aí toda, a gente, né, entrou no mestrado, doutorado, fiz todo esse caminho junto com ele, trabalhando coisas que eram, assim, para mim era distante na questão prática, mas eu me encantava muito na parte teórica, na ideia das coisas. Sendo que, até que a gente, no final da graduação, a gente fez um projeto, que era o PhD, que era para botar todas aquelas ideias na prática, que é projeto hipertensão e diabetes, que era com os idosos, né? Então foi o meu primeiro projeto. Então essa foi a minha entrada na educação física. Assim, ali eu me senti, cara, agora eu entendi, eu tô aqui fazendo uma coisa que tem um propósito, né? dentro da educação física. E a parte comportamental foi no mestrado. Então eu tava lá, cheguei num lugar que o Sérgio Gregório, quem conhece, ele é desportivo, né? Então ele é corredor, né? Então fisiologista, né? Então eu cheguei no laboratório dele, tinha uma galera trabalhando num projeto grande, e aí tipo eu tinha que fazer alguma coisa dentro daquele projeto. E aí foi aí que eu falei, cara, eu acho que eu vou explorar essa parte mais comportamental, que a parte fisiológica, a percepção de esforço, todo mundo já tá querendo ali, todo mundo gostava, já entendia, né? Aí um amigo chegou, o Cleber, falou, pô, vamos fazer alguma coisa nessa pegada e tal, comportamental. Aí veio o afeto. Então, acho que das brincadeiras que eu sempre escuto o Hassan é o cara do afeto. É o cara do afeto, porque eu sempre estudei essa parte, né? A pegada. E aí o que o Leandro estava comentando é que o afeto, essa parte comportamental, ficou muito na teoria, né, cara? Então, assim, se você vê o tanto de coisa já tem escrito já, é muita coisa, cara. Tem muita coisa. Então, assim, até chegou uma hora eu falei assim, cara, na verdade, o que tá faltando não é teorizar mais, é colocar na prática. E eu dando aula na graduação e no mestrado sobre esse tema, na especialização, eu percebi assim, que eu começava a propor muita coisa, e aí eu ficava imaginando o professor. Imaginando o professor como um cara que, sabe, esses malucos que ficam jogando bolinha pra cima. Então eu era o cara que jogava mais bolinha pra ele, entendeu? E aí quando eu fui botar um projeto, que é o projeto que eu tenho parceria com a CAUNI, que é um plano de saúde, lá eu desenvolvo várias atividades, prescrição de treino para idosos, uma avaliação, um aconselhamento, um acompanhamento. Então a gente tem uma abordagem bem integral lá. E nesse projeto, no começo, eu bati muita cabeça, porque eu queria fazer as coisas que eu dizia para todo mundo fazer, mas, cara, é humanamente possível. É humanamente possível. Por quê que é humanamente possível? Porque a gente não tem ferramenta. Hoje, eu faço uma avaliação,
Eu termino a avaliação de 1 hora de avaliação, o cara na mesma hora ele recebe no WhatsApp dele o relatório, com todas as informações orientadas, descritas, apresentadas, entendeu? Então assim, por que eu tenho isso? Porque eu gastei tempo fazendo isso. Se falar assim, você tem que entregar um relatório de 1 hora de avaliação pro cara na hora que ele sai, faz aí na mão, não dá. Eu avalio 10 pessoas por dia, toda quinta-feira. Então, aí essas experiências, junto com tudo que eu conversava com o Leônidas, eu falava, cara, a gente tem que fazer isso aí, mano. Fazer isso funcionar. E o Leônidas, a gente tem que fazer isso aqui. Isso há quanto tempo que o senhor começou a trabalhar com avaliação, assim? Então, Desde que você começou a trabalhar na graduação e pesquisar, o senhor encaminhou já para essa parte do AFET. Isso há quanto tempo atrás já? Cara, eu vai fazer 2009, né? Então, quantos anos aí? Uma hora de 13, 14 anos quase, né? Estudando Só essa área. Parte Aí a parte comportamental. de 5 anos pra cá, com essa parceria da CAUNI, 5, 6 anos pra cá, que eu comecei a, tipo assim, vou me desafiar a fazer o que eu tô dizendo que tem que fazer. Isso foi uma das dificuldades que o senhor encontrou, tipo, de ir alguém e fazer. Aí você pegou e disse, não, peraí, dessa vez eu vou começar a fazer, junto com o Leônidas. Porque às vezes existe uma dificuldade, né, de pegar a teoria, o conceito E colocar ela aplicar na prática. na prática. Mas eu não, assim, eu fico às vezes me perguntando se o problema tá em quem tá tentando fazer isso, que não se apoderou do conceito profundo ali e realmente fica difícil levar para a prática, ou se realmente há essa dificuldade, e essa dificuldade ela é real e todo mundo passa por isso. Porque assim, às vezes eu fico conexão, né? Fala assim, mas na teoria, na prática a teoria não funciona. Peraí, então volta pra teoria, Estuda e depois vai estuda e depois aplica, porque talvez a tua teoria não tá tão bem embasada, tão bem aprofundada, né? Cara, eu vou dizer a você, eu vivi na pele isso daí. Não é fácil botar na prática. Por quê? Porque a gente não tem ferramenta. Cara, se eu falar pra você o seguinte, Márcio, pega o seguinte, monitora todos os dias de treino dos seus alunos e dá um parabéns pra ele, contando cada vez que ele atingir uma meta de treino, você dá um parabéns pra ele, cada 10 treinos que você fizer, você dá, olha, parabéns, aí você cumpriu 10 treinos. Daí, quando ele cumprir 20, falou, cara, hoje, cumpriu 20 treinos. Tenta fazer isso com o teu aluno. Agora pensa fazer com 10. Pensa fazer aí com você 70. Pensa fazer isso no online. Online. Tá entendendo? Né? Então, assim, não é por falta de saber como fazer, é por falta de ter ferramenta que faz o seu serviço, entendeu? Uhum. Tem coisa, cara, que não dá mais pra gente... Eu uso uma analogia. Cara, você já comeu lá no Camarões? Eu não tenho nenhuma propaganda pra eles, mas o Camarões, todo mundo sabe, você chega lá, tu é muito bem atendido. Você já imaginou eles com aqueles bloquinhos de papel, com aquela caneta falhando, tentando responder as pedidos, aí pega aquele papelzinho, leva, aí atravessa o salão inteiro e bota naquele espeto lá no cara da cozinha, aí o cara da cozinha maluco, catando ali já... Cara, não tem erro. Por que não tem erro? Os caras têm um aplicativo, pô. Eles têm um aplicativo que ele clica aqui, ele já atendeu enviar, já tem um cara trazendo aqui para ele já olha para outro aqui, o que você gostaria? Enviar. Então, assim, facilita a vida dele. Então, a gente, às vezes, a educação física quer resolver um problema no estilo Camarões usando bloquinho de nota, tá ligado? Então, não tem como, cara, não tem como. E aí a gente precisa, a parte comportamental, ela é deixada completamente de lado. Então a galera é assim, tem as ondas, né? Na minha época, quem era o top, quem era o fisiologista. Tanto é que o meu orientador, Sérgio Gregório, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos lá fazer o mestrado, o PhD dele, para quê? Porque era fisiologia do exercício. Então, assim, foram ali a primeira era. Depois disso foi treinamento desportivo. Depois do treinamento desportivo, aí veio a biomecânica. Cinese e biomecânica. E agora a gente travou nisso aí, entendeu? Travou nisso aí. Agora, e o que vai ser na minha cabeça, né? Posso estar errado, mas eu vejo claramente que é a área comportamental. Essa é o pulo do gato. O cara que ficar esperando, ficar lendo, beleza, e eu não tenho dúvida que a gente cresceu muito nesse processo. Mas aí a gente agora se depara com uma outra realidade, que a gente já... Não quer dizer que você não precisa daquilo. Você vai ter que ter aquilo mais alguma coisa. Que é o comportamental, saber lidar. E a ferramenta
vai ajudar a galera a resolver esses problemas. A gente tava conversando, a gente teve o episódio do pessoal da Drive, né? Dos meninos da Drive, o André e o Vinícius. E eles falaram coisas aqui que a gente ficou assim, deu um estalo. E aí veio o episódio de Leônidas. E agora, o senhor falando isso aí, que é o seguinte: algumas pessoas que vão pra lá, pra Drive, eles têm uma experiência diferente do que é o exercício, e eles tentam linkar isso com experiências passadas, né, que geraram ali memórias afetivas naquela pessoa. Uma adesão maior, né? A pessoa que, sei lá, jogava basquete, tava 10 anos parado sem jogar basquete, eles botaram uma tabelinha lá com a bola, então no segundo, eles sabiam que a pessoa tinha sido atleta de basquete ou tinha jogado na adolescência, ele pega uma bola e fala assim, tá aqui, ó. O cara, imagina um cara que 10 anos sem arremessar uma bola, pegar aquela bola e arremessar, e todo treino o cara dá lá a bola, vai lá, arremessa lá, pô. Esse cara vai querer ir pra lá toda hora. Não vai faltar um treino, cara, entendeu? Ele bota na avaliação já dele, é justamente isso. Já bota lá. Ele já bota lá as observações, o que ele gosta, o que ele fazia. E na avaliação de postural, funcional, ele já bota a bola na mão do cara, ó, aqui você vai ter isso, então, vai ter tênis, vai ter raquete, ou seja, ele já tem uma vivência ali que possibilita, facilita pesada, todo o processo de ele estar ali no ambiente toda hora. A aderência vai lá pra cima, né? O cara começa a frequentar os treinos, e aí eles podem aplicar a intervenção que eles querem para, sei lá, melhorar um quadro de dor, consegue aderência. O engajamento, né? Minha esposa, ela é karateca, né? A Camila, ela faz karatê desde pequenininha, então ela até fez uma postagem recente, até falou, Raça, isso aqui eu fiz pensando em você, porque a gente fez uma viagem, e aí lá em cima da pedra e tal, eu quero fazer um kata. Assim, é uma viagem de quem gosta de fazer, lutar karatê, treinar, então eles curtem fazer o kata. Já ganhei campeonato de kata. Aí eu olhei assim, vermelha. Né, pra ela aquilo tem um significado incrível, então ela lembra de tudo aquilo, pra ela tem uma representação enorme. Então assim, se ela precisasse se reabilitar de alguma maneira, com certeza seria um excelente caminho para ela. Então, e foi muitas vezes, né? Tô me sentindo meio mal, vou fazer karatê. Ela tava na gestação em 9 meses, ela foi treinar, fez um Kihon lá com o sensei e tal, com uma barrigona enorme. Eu falei, não, eu tô querendo brincar lá no karatê. Aí foi lá, então assim, para ela tem um peso muito forte. Então, a gente, parece, não é óbvio isso? Mas por que a gente não usa no nosso dia a dia? Porque todo mundo não faz isso, entendeu? Porque tem uma camiseta escrito no pain, no gain. Eu não entendo isso. Pra mim, não. Porque eu entendo na perspectiva de quem curte. Cara, é massa. Isso é legal. Mas essa comunicação, pra quem não é desse nicho, é estranha, entendeu? Ela é hostil. Então, você percebe que, então, dentro da educação física, ainda a gente não entendeu a coisa. Aí tem que doer pra ter benefício? Não vou, não. Né? Vai doer? Quero não. É mais ou menos isso. Cara, na prática é isso. Mas ter uma experiência ruim, não precisa ser doer. Tipo, você vai num restaurante, você quer passar mal? Tu quer sentir desconfortável, entendeu? Se eu desligar o ar-condicionado aqui, cara, ninguém aguenta ficar aqui, ninguém quer. Pra algumas pessoas isso vai ser legal, né? Mas não é que é legal, é porque ela ressignificou aquilo. Então ela não olha mais pra... A relação que ela tem com o visceral dela, ela ressignifica tudo aquela informação que vem, que é difícil, é dolorosa. Você acha que Camila lá no karatê não sente dor no pé, não é desconfortável, mas ela já transcendeu. A gente que é da educação física, a gente tem essa linguagem. Mas isso é um nicho muito fechado, cara, perto do que é a população. Então, a gente está falando de uma forma muito estranha com as pessoas que a gente quer alcançar, entendeu? E como essa é uma discussão embrionária, eu acho que muita gente ainda não entendeu nem a profundidade da coisa. Eu vi, me enviaram essa semana uma crítica interessante a esse pensamento, que era da seguinte maneira, era falando algo do tipo, se você for dar liberdade para o aluno fazer qualquer coisa, daqui a pouco a gente não vai poder escolher nada. Então você vai chegar para uma pessoa, um restaurante, e fala, me sirva como você quiser, porque eu não tenho... Parece que o profissional perde autonomia, e isso é como se fosse um demérito. No resumo da ópera é isso. Já ouvi isso. A perda da autonomia, do profissional é um demérito. Mas ele não entende que não é isso. A sacada que você tem que ter, indo na mesma perspectiva do restaurante, por exemplo, se tem... você comer 300 gramas de carboidrato, tem vários carboidratos. Né? Tem o feijão, tem o arroz, tem o macarrão. Por que só pode ter macarrão?
você tem a proteína, tem o frango, tem a proteína vegetal, tem a carne. Por que tem só que ser o frango? Por que a gente não pode minimamente conduzir essa conversa? E parece que a preocupação é apenas a perda da autonomia do profissional, é a discussão que é o ego? Não faz sentido. Se a discussão for só sobre isso, aí eu acho que a gente também está sendo muito pequeno. E quando você vê só a crítica dessa questão também do então a pessoa vai fazer o que quiser, qual é o problema? A gente tá ali para dar suporte, para orientar, para estimular, entendeu? Para fazer ela sentir o caminho. Por exemplo, assim, beleza, faz aí na boa. Pô, e agora? Não tá afim de... Vamos tentar uma coisa diferente? Aí você conduz a pessoa. Isso. Mas não é aquela coisa assim... Ser flexível, eu já prescrevi treino que eu cheguei pro meu aluno e falei assim, vamos fazer o seguinte, é treino de perna. Eu vou escolher 4 exercícios para você e você escolhe 4. Aí ele, então eu vou escolher tal, então já... Ele... Pô, bota esse. Show de bola. E eu botei os outros 4. Né? Então, deu certo. O cara não gostava de treinar perna. E eu, não, vamos lá, eu tenho que pensar numa estratégia pra fazer esse cara treinar. Faz uma média. Aí eu fiz uma média com ele, deu certo. O cara treina perna até hoje. E nunca mais ele escolheu os 4. Ele disse assim, não, faz aí, Márcio, faz aí que... Depois que a pessoa entra na brincadeira, a coisa você consegue conduzir o processo. Sabe o que é mais engraçado? Como o Hassan falou, tem uma porrada de evidência já provando que toda abordagem comportamental ela tem pontos muito interessantes que devem ser incrementados, devem ser pensados no treino. E quando a gente pensa nos aspectos biomecânicos, por exemplo, cinesiológico, a gente tem muito mais dúvida do que certeza. A gente tem muito mais hipótese do que conclusão, sendo que ninguém discute isso. Ninguém fica acreditando que tem pouco elemento para tomar uma decisão na hora de prescrever o treino. Então, olha só que contrassenso. Você tem aqui na perspectiva psicobiológica muito elemento para poder prescrever o treino, na biomecânica pouco elemento. Mas é a biomecânica que dá a tona da prescrição de treino. Hoje é isso aí. Mesmo a gente não tendo a resposta sobre o que é que hipertrofia mais. É o agachamento, é o leg press, ou hipertrofia mais o glúteo, é o agachamento, é o leg press ou a elevação pélvica, dadas em sangue. A gente não tem um artigo que mostra isso. Mas comportamentalmente falando, você tem uma abordagem já mais ou menos direcionada que você tem muito mais respostas para as perguntas do dia a dia. A grande questão é a aplicação disso na prática. Aí o que é que eu percebo? Que quando eu converso com o Hassan, uma coisa que sempre ele reitera, isso me confirma ainda mais que esse é o X da questão. É tanto no prescrição de treino no dia a dia, pensando no aspecto biomecânico, você tem o intervalo de descanso, a carga, o volume, pouca coisa você decide ali, não tem muito poder de decisão. Já na comportamental, você tem muita decisão a ser tomada na hora, durante, depois, antes. Tem muita volatilidade. Então, se você não tiver um feedback durante o dia, não apenas durante o treino, talvez você não consiga ter a melhor tomada de decisão para o treino seguinte. Então, como é que você vai fazer isso enquanto personal? Você não tem como. Você não está do lado da pessoa, e mesmo que tivesse, você não teria como tirar todas essas informações, que às vezes é uma questão emocional dela. Então, se você tem um sistema que consegue tomar todas essas informações, a probabilidade de você ser mais assertivo no treino dela é muito maior. Muito maior. Que isso não é uma coisa simples. Não dá pra gente contabilizar, não é apenas intervalo de descanso, número de séries, número de repetições e a carga do treino, não é só isso. Isso é só a ponta do iceberg, né? É só a ponta do iceberg. É o seu dia a dia, é o seu, você vai fazer. Mas até ela chegar lá, não é você que vai mandar a mensagem, não é você que vai ver na partir do georreferenciamento dela, para onde ela está andando, chegou perto da academia e diz, aí vai na academia agora, que agora está chegando o seu momento, já que você está pertinho. Não é você que vai mandar essa mensagem. Mas se você tem um sistema que faz isso por você, se você tem um sistema que quando a pessoa diz que está desmotivada, está realmente pensando que talvez não seja aquele dia, se ela faz alguma mensagem automática, que não precisa ser você, mas baseado nas informações, se ela já responde essa pessoa para tentar motivar ela para o treino, será que isso não poderia agregar para quando você chegar lá, pensar apenas no intervalo de descanso, na tua carga, na repetição? Vocês clonaram o chat GPT? Cara, vocês pegaram algo vontade, não, mas eu tô curioso assim, pra saber. Eu tenho algumas dúvidas, né? Posso ser ignorante ao ponto de pensar dessa forma, enfim. Vocês que estão mais na frente, tem aí. Eu vi que vocês criaram um aplicativo, né? E que liga isso tudo. Mas como ele faria essa conexão pra gente ser mais afetivo? E isso se tornaria mais efetivo só pro personal presencial ou seria mais interessante pro online? Boa pergunta. Na verdade, pensando assim, na prática, pros dois. Porque na verdade, qual que é a sacada e a ideia? Se você tem 10 alunos no teu presencial, você tem várias coisas que você pode querer com ele. Uma deles é que ele treine, né? Mas a outra é que ele renove com você também quando chegar no final dos 12 meses ou dos 6 meses. Mas qual o caminho que você tem que fazer para perceber a probabilidade ou não de renovação, por exemplo? Se você pensa em estratégias efetivamente de melhora
da frequência dele no treino? Será que de que outra maneira você poderia ter algo que potencialize as coisas, facilita as coisas para você? Então acho que no final das contas é a automatização das demandas do dia a dia. Que a gente não pode mais se preocupar com coisas que, cara, tem coisas que você ainda não apareceu lá para solucionar o teu problema. Mas sabe quando você lança o novo iPhone? Você não sabe nem o que tem no iPhone, sabe? Não, mas você sabe que o que vem ali com certeza vai se transformar no nosso dia a dia. Ao ponto da gente não conseguir fazer alguma coisa sem ele. Ou no próprio Instagram, quando colocou o filtro, quando fez qualquer outra atualização, você diz, cara, não consigo mais voltar porque era antes. Então a grande sacada, eu acho que a gente está passando por esse momento. A gente está passando por um momento de evolução, que depois que a gente se acomoda, se entender aquilo ali, não dá para mais voltar, não dá para olhar para trás e aquela história do ChatGPT. Né? Hassan fez uma publicação que foi sensacional. Né? O Facebook demorou não sei quantos meses para ter 1 milhão de usuários. O Instagram não sei quantos meses para ter 1 milhão de usuários. O Twitter não sei quantos meses. O ChatGPT, 1 milhão de usuários em 5 horas. Cara, não é possível que seja. E quando eu vi que você publicou isso, eu disse, cara... Eu, assim, e pensando sobre o nosso aplicativo, a ideia é integrar, capturar essas informações. Então, primeiro, né, a gente tem problema na avaliação. Então, você vai fazer uma avaliação, saber ter a avaliação, saber qual avaliação usar, né? Pegar aquelas informações, só aquelas que você precisa tratar elas e apresentar um resultado, entregar um relatório bonito, que aquela hora é caraca, então só isso aqui a gente já é o primeiro passo, né? Aí a sequência qual é o próximo problema? Prescrição. Só que aí vem tudo aquilo que o Leonis comentou, tem o que você mede antes, durante e depois, né, do treino, né? Então tudo que acontece durante o dia a dia dele. Então, como é que você... Aí a gente tem todas as dificuldades, que é só estruturar um treino para mandar para ele, mas aí eu pergunto para você, se você mandar um treino e ele não realizar, adiantou alguma coisa? Não. Então a gente precisa criar e implementar estratégias que vão ajudar ele a fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Hoje você tá no celular, cara, o celular te suga para dentro dele. Ele te suga, ele capta toda a nossa informação. Se a gente conseguir pegar isso e transformar a mentalidade da pessoa em, cara, vai fazer teu treino, ó, lembra de fazer, porque a gente tem que pelo menos dar um start, uma parada assim, opa, tem que voltar, tem que ir pro meu treino, preciso me organizar, não posso esquecer de pegar minhas coisas. Então tem várias ferramentas que já estão aí, né? Igual eu falei do calendário, né? Do feedback. Então, pô, imagina você ficar dando feedback pro teu aluno, pô, parabéns, você progrediu 50% da tua meta. Pô, Duolingo, cara, você vai ali, quem que nunca viu isso? Pô, Duolingo, cara, ele fica te incomodando. E a minha sogra adora aquilo, cara. Ela brinca com aquilo todo dia. Ah, meu inglês e tal, mas é a brincadeira. Ah, tô conseguindo aqui os pontos, não sei o quê. A gente precisa isso dentro da educação física. Peraí, cara. Então eu vou trazer um termo aqui que eu não sei se o Diogo tá familiarizado, talvez vocês dois estejam. Então talvez o Fitway ele vai ter ali uma espécie de gamificação, cara, dentro do aplicativo. Com certeza. Eu não sei quando. Mas esse é uma das coisas do nosso processo. A gamificação tem sido inserida em várias... Tem até maquinário já que fica botando umas ondinhas lá com a cadeira lá na a extensora, né? E minha aluna quando vai fazer... Minha aluna gostou de fazer ali. Isso aqui é massa, não sei o quê. Fica regulando a cadência. Isso. Agora eu acho... Agora pronto. Aí vem as problemáticas. Top. Qual a cadência que você faz uma cadeira extensora naquela máquina? Porque não diz. Ele bota só a bolinha, mas se você for contar, mas ela já tá para ter contabilizado. Porque, tipo, se eu boto cadência 2/1, facilitaria a minha vida para a estratégia que eu quero potencializar nela. Ou eu podendo mudar ali, entendeu? Aí essas coisas começam a vir. Mas concordo. Outra coisa que eu acho interessante pronto, voltando, a avaliação, né? Eu vi lá que no aplicativo tem avaliação física, tem avaliação postural e tem avaliação comportamental. Para mim fazer uma avaliação física, eu tenho que saber fazer. Não, com certeza. Para mim fazer uma avaliação postural, nem todo mundo que sabe que o ombro está em rotação interna, que o quadril está desnivelado. E a comportamental? Também, né? cara. Vai ter que ter um curso para isso aí, né? Pra gente poder entender, porque assim,
se eu consigo entender a parte, e se eu estudo a parte comportamental e entendo ela, fica mais fácil eu conseguir fazer a avaliação e até de utilizar estratégias no meu dia a dia com o meu aluno. Que é a escala de meu afeto, por aluno, exemplo, né? Não sei o que ali é né? uma O cara não base, sabe. mas ali é uma base. Meu aluno chegou lá pra treinar, tô mal hoje, não sei o que. Escolha um treino. O que é que você gosta de fazer? Tipo, essas coisas. Claro que não seria bem dessa forma. Mas é por aí. Entendeu? É por aí. Uma escalazinha de humor, né? De afeto. E aí isso vai ter. O profissional vai ter que se familiarizar com essas escalas, né? Entender o conceito por trás dessas escalas para ele poder aplicar. O Fitway, então, a gente está pensando num ecossistema, na verdade, porque é tanta da coisa que a gente vai colocar lá dentro e a galera ainda não entendeu. Quem está entrando nessa barca entrou num negócio que, assim, onde vai chegar, eu e o Leandro, a gente já concluiu que é nosso projeto de vida. Tem tanta coisa para fazer ali que a gente falou, cara, então vamos fazendo. Então desde do negócio de pagar, né, do sistema de pagamento, da gestão financeira, o Rafael que trabalha com a gente, ele é economista. Então tudo que ele souber dessa área, ele vai colocar lá dentro, entendeu? Até a parte então, de ensino, né? Então a gente vai ter lá também uma área de ensino. Pô, você quer aprender a fazer dobra cutânea, não sabe? Bom, então beleza, então você primeiro tem que saber, aí tem a orientação lá, aí terminou, sabe, agora vou ficar usando planilha de Excel, cara, para fazer um negócio, aí vou pegar um relatório, eu vou ter que fazer um relatório, ficar calculando, não, então o Fitway vai fazer isso para você e vai entregar pro teu aluno que vai ficar extremamente impressionado com o resultado, uma coisa que ele nunca viu na vida dele, e vai ficar animado, e depois a gente vai pegar todas essas informações, vai organizar, e vai te entregar na mão, falar assim, olha, personal, você pode considerar isso aqui, se você lidar com esse teu aluno dessa maneira, ele vai ter mais chance de continuar com você. Se você quiser ignorar isso aí beleza. E se ele quiser aceitar, vai ter todas as ferramentas para ele botar aquilo na prática. Essa é uma coisa interessante que eu vi. Sabe o que vocês podem fazer dentro do aplicativo? Talvez vocês já até pensaram nisso, né? Criar um token para o aluno. Faz parte da bonificação, da gamificação lá. Completou tantos treinos, vai ganhar um token. O que eu faço com esse token? Esse token aqui você pode comprar. Tipo aquele negócio do Premia, né? Essas coisas. Um token pensando porque você falou ecossistema, e pronto, eu já estudei sobre criptomoedas ano passado. Dei uma estudada sobre essas coisas e eles usam muito isso, né? E eles têm lá o ecossistema das criptomoedas e cada ecossistema tem o seu token, né? Que ele é utilizado para as transações lá dentro. Então, sei lá, já fica uma ideia de alguma coisa. Aquilo que eu falei, cara. A gente é muita coisa que pode ser implementada, né? A gente tá só... Os caras já estão pensando nisso mais na frente que a gente tá só dizendo que eles precisou já parar de pensar. A gente parou, a gente ficava antes só falando, pensando em ideia. Eu falei, cara, parou, a gente precisa colocar a plataforma. Vamos fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Tem todos os defeitos, todo mundo que vai abrir o aplicativo hoje vai dizer alguma coisa que pode melhorar. E a gente está anotando tudo. E a gente vai fazer uma coisa atrás da outra. Mas é que não tem como você fazer uma coisa grande sem começar lá do pequeno. Isso. Que é justamente o lance comportamental. A maioria das pessoas erra porque elas pensam tudo no curto prazo, ignoram o poder do longo prazo, e que se você fizer pouquinho todo dia, no longo prazo você vai se dar bem, que é economizar. Todo mundo, a maioria é endividado por quê? Porque fica querendo assim, só vale se eu tiver 1 milhão. Pô, não é, cara, se tu pegar, guardar 10 conto por dia, uma hora tu vai ter mais grana do que tu tem hoje, entendeu? Então assim, é pensar no miúdo, e na educação física a galera também não entendeu isso. Então sempre é o máximo, entendeu? É o melhor, é o que dá mais. E aí a galera deseja isso, só que ninguém saiu do 0 para 100, como, tá todo mundo aí bem. Você sabe o que vocês já gastaram de tempo e energia construindo isso aí, né, cara? Então esse processo, assim, então eu acho que a gente ainda precisa ter um bom percurso, mas com certeza a ferramenta guiando o profissional, né? A ferramenta guiar ele, talvez pode ajudar um pouco nesse processo. E trazer outras perspectivas, né? Uma coisa que a gente já discutiu, hoje já se fala muito em avaliação da estética. Acho que é um perfil que se busca muito.
E o antes e depois fica sempre focado nisso. É o antes e depois da educação física, do treinamento, é o quê? Uma pessoa que saiu de um corpo foi pro outro, ou ficou mais hipertrofiado ou ficou mais magro. E esse é uma busca constante. Mas por que a gente não vê um antes e depois, por exemplo, da redução do estresse, do melhor do engajamento ao exercício físico, da melhora da ansiedade, da melhora de outros fatores que tem um público muito grande que está preocupado procurando por isso. Então a ideia é também fugir um pouco do óbvio. E aí muita gente vê, mas é porque vende o antes e depois com a perda de peso ou com hipertrofia. Beleza, mas vende porque você está sempre mirando lá no topo, mas poucos estão chegando. Porque não dá para você alcançar aquilo ali com 2 meses de treino só e chegar naquela coisa absurda. Ela tem que ter anos e anos de treino, mesmo que com uso de esteroide. Que é um outro problema, outra problemática. A galera quer um atalho para tudo. E tem coisas que você não vai conseguir o atalho e a pessoa vai se frustrar. Agora, a melhora do nível de ansiedade, melhora do sono, melhora do estresse é coisa que uma semana muda. Cara. Então, a coisa que você, para um público imediatista, você também consegue mostrar para ele ganhos, para ele se instigar. Para lá na frente, olha, cara, você quer hipertrofiar? Você quer emagrecer? Beleza, você vai conseguir. Mas para você chegar lá, você tem que passar por várias etapas. Quais etapas são essas? A gente vai te apresentar. E cada etapa vai ser uma bonificação. Para você entender, poxa, agora você é bronze, prata, ouro. Ah, entendi. Isso vai me dar o quê? Vai te dar o direito de agora realmente conseguir emagrecer. Porque o emagrecimento e a hipertrofia não é um estado de querer. É um estado de você ter toda uma sistemática ao redor do teu desejo para que você consiga. E isso passa por um processo de transformar uma vontade e um desejo em algo factível, em algo concreto, até que se torne um hábito. Não pode ficar no mundo abstrato. Isso. E eu vejo que uma coisa que é interessante é que as pessoas ainda não... Tem informações que a gente tem, né? A gente que é da área acadêmica, a gente tem, mas não está chegando na população final. Por exemplo, tem pessoas que ficam surpresas quando eu falo, olha, se você fizer 10 minutos de caminhada, de exercício aeróbico de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, você vai cumprir os 30 minutos que a OMS preconiza diários e que vai somar nos 150 minutos por semana. A pessoa, eu não tenho que cumprir os 30 minutos de vez, não. Não, agora, Márcio, a informação não está chegando. E se chega para essa mesma pessoa e a gente diz o seguinte, olha... Para você sair de bronze para prata, para você ganhar cashback, inclusive, para você conseguir utilizar em outros serviços, você tem que cumprir 30 minutos. Não importa se é 10 de manhã, 10 de tarde, 10 de noite, agora você tem que cumprir. E para você conseguir chegar do bronze para prata, você tem que fazer isso. Será que isso não estimularia a pessoa a realmente ter uma mudança de comportamento por uma outra perspectiva que está sendo secundária ao objetivo central? Então é de que maneira a gente está abordando para essa mudança? Se isso não funcionar, o que é que vai mudar? O que é que vai funcionar com aquela pessoa? Qual outra abordagem? A gente tem que entender qual a melhor abordagem para cada uma das pessoas. E se a gente consegue entender, eu acho que a gente potencializa alguns ganhos no treino, né? Na pesquisa de treino. Acho que a ideia é eu tenho uma fala do EQCAX que a gente, daquele congresso que a gente foi, naquele simpósio, que perguntaram para ele assim... acho que foi até o Daniel Machado perguntou, qual é a grande mensagem que o senhor daria para as pessoas, se exercitarem? Qual que é a visão que a pessoa tem que ter do exercício físico? E ele disse a seguinte frase: o exercício físico ele tem que ser tratado como uma grande celebração. É algo para você celebrar. E quando ele falou aquilo ali, eu fiquei pensando assim, eu falei, realmente, às vezes a gente não celebra, né, o exercício físico, sei lá, a realização de sei lá, 10 minutos de caminhada. Às vezes a pessoa faz 10 minutos de caminhada, mas nenhum tapinha nas costas ela recebeu. Você conseguiu, cara. Que massa, foi legal. Foi legal. Gostoso, você foi. Entendeu? E essa questão de associar isso, o exercício, à celebração, a algo legal, a algo bacana e que é motivador, eu acho que é o caminho, sabe? Cara, isso é esse o caminho. Olha, pensa só comigo. Coca-Cola lembra o quê? Coca-Cola lembra felicidade, né? Você vai McLanche feliz, né? Não é McLanche no pain no gain, entendeu? Não é isso, entendeu? Por que é McLanche feliz? Porque, cara, você quer a felicidade, entendeu? Porque a felicidade é comum, entendeu? A gente tá comungando de um pensamento que é consensual. Entendeu? Então, quando você associa a educação, só que eu tô falando aqui, mas a nossa instituição, American College, ele fez o quê? Eles criaram Exercises Medicine, cara. Cara, exercício é remédio, velho. Quem é que toma remédio? Doente. Quem é que... ninguém gosta disso, cara. Então, assim, veja que existe... Inverter os valores. Tem uma série de pesquisadores que, né, veementemente vão contra, né, todo esse movimento que o American College faz. Inclusive, né, as próprias discussões dentro do American College, eles debatem sobre isso, né? Foi um lá que é
o Guibala e a Michelle Cigar, né? Um fala, como é que é, o do Guibala, né? No Sweat, né? Ela fala sem suor, né? E ele diz assim, né? O dê o seu máximo, sei lá, uma coisa assim. Então, quer dizer, de dor pra muito resultado, né? Que é o do hit lá, né? A galera quer jogar assim, pô, vai pro hit, mas, o hit, pô, vai na boa, vai na manha, entendeu? Vai devagarzinho que você vai chegar lá. E o outro, não, chega na porrada. Pô, o hit pode ser legal, entendeu? Tem gente que gosta, não há problema nisso. Mas a gente adotar isso como status quo, entendeu? Como sendo a nossa principal ferramenta de trabalho e começar, como você vê aí na internet, galera, a caminhada não serve pra nada, não sei o que. Cara, é uma viagem assim que eu não consegui entender. Então, cara, isso me dá uma dor, cara, quando eu ouço essas coisas. Não faz sentido. A gente fica, na verdade, criando situações que mostram pra sociedade que a gente tá num estágio de maturação ainda em evolução. Então, quer dizer, então, quando você vai num lugar top, o que você quer? Experiência. O mercado, marketing, experiência. E a gente tá falando do quê? Do resultado. Do resultado. Que não tem nada a ver com a experiência. É isso. Aí, a experiência é horrível, focado no resultado. Mas todo mundo quer experiência. Você vai no mercado, velho. O cara bota um cheirinho pra você lá, entendeu? Tem uma coisa aqui, vai no barbeiro, o cara faz um negócio, bota uma cerveja pra tu, entendeu? Nosso diretor é foda, valeu, Nil. Já tem uma boa experiência. Não, a experiência tá sendo melhor. A galera tá sentindo o cheiro aí de... Mas você chega aqui, não é verdade, um ar-condicionado, uma luz agradável. O ambiente, né? A gente trocando ideia aqui, né? Então, e é uma coisa que a gente discute, né? A academia do futuro é aquela que dá oportunidade e você tem uma boa experiência. E o personal do futuro é aquele que promove ela. Isso. Boa. Porque não adianta a gente só pensar que é uma coisa que é o aluno que vai chegar. Eu fico vibrando, gosto. Se empolga. Sempre sai, de vez em quando sempre sai as boas. Pode falar, repita que o pessoal quer escutar. Quando eu me empolgo, sai algumas coisas boas que preste. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a educação física mudou, a academia mudou, mas será que o personal mudou? A mentalidade precisa mudar. É uma coisa que eu falei já há um tempo atrás, cara. Não se fazem mais academias como antes, não se fazem mais maquinários como antes, não dá para se fazer professores como antes. Precisa mudar. A mentalidade profissional da educação física precisa mudar para se adaptar. E se adaptar ao quê? O futuro que tá chegando. Que futuro? Cara, o futuro é tudo que a gente discutiu agora, que a Raça falou. É isso. E eu concordo plenamente com tudo que vocês falaram. Assina embaixo. Sai convertido aqui também? Aqui já estamos convertidos. Toda vida que Leandro das Vendas é uma conversão. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio aí. Eu queria que Hassan, sei lá, dissesse aí suas palavras finais aí com relação a tudo que a gente discutiu aqui. Como é que você conclui, Hassan, aí todo esse... Você deu uma cutucada na gente, deixou a gente ver que você gerou um desequilíbrio, que é positivo, e esse desequilíbrio agora a gente vai buscar homeostase para poder se equilibrar novamente. E depois falar do curso, né? Que vocês vão também dar. Vai lá, palavras finais. Então, eu primeiro agradecer, né? Eu gostei muito, passou realmente, cara, não deu. Eu acho que esse relógio aí tá errado. Voou, nem percebi o tempo passar. E eu acho que assim, é legal, a gente até fiquei com vontade de fazer mais vezes isso, né? Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E falar assim que eu realmente estou muito engajado nessa ideia. Fico feliz de estar trabalhando junto com o Leônidas nessa, porque ele é empolgadão, então assim, não deixa a chama apagar. Sangue novo, e tá? Faz diferença. E a instigar, igual aqui também. Então, ter alguém pra trocar ideia, tá junto, ajuda bastante. E Leônidas, ele é um cara que, como é que é? Um menino cheio de dúvidas, né? O menino das dúvidas. Então, assim, a gente conversa muito. Eu mudei muito a minha forma de pensar em várias coisas com essa troca que a gente, né, tá amadurecendo nas conversas. Então, também agradeço a oportunidade. Porque eu falei, o Leônidas meio que me abraçou. Eu falei, cara, não sei nada dessas coisas e eu tô disposto a tentar. Então bora. Carona aí, né? Então é isso. Eu agradeço e é isso. Tô à disposição para as próximas. Valeu, galera. Estamos aí finalizando
Pode falar. Vai. Falar do Ele vai falar do evento, Verdade, Aproveitar pra convidar vai. quem tá aqui e chamar vocês pro evento, né? A avaliação 3.0 é tudo que a gente falou aqui e efetivamente a gente vai explicar pra vocês como que tem que fazer na prática, né? Que é, pô, como é que eu não sei como fazer isso, como é que eu vou usar. Então a gente vai explicar pra galera como usar e vai dizer toda a sistemática do aplicativo que vai ser disponível apenas pra galera que estiver nesse evento dia 11 de março. E aí a mensagem final, eu acho que não é nem a mensagem, é uma reflexão, que a gente vai tentar discutir um pouco sobre isso. A todo momento tá chegando um aluno na sala de musculação pela última vez. Se você soubesse que seria a última vez de treino dele, você faria diferente do que você fez naquele dia? A gente Fica tem aí a reflexão. Fica a né? reflexão. Fica a reflexão. Valeu, galera. Foi top. Estamos finalizando aqui mais um Hipertrofiando o Cast, então curte, compartilhe, envie para os seus amigos Senta o aí. dedo no curtir aí. E você que é profissional de educação física, não deixa de perder essa oportunidade de fazer o curso com os caras aqui, que é totalmente diferente, tá? Tamo junto, valeu, galera. Fechou. Explodindo assim. Valeu. Obrigado.